Olá, crianças! Meu nome é Leonísia Xavier, mas podem me chamar de Professora Lia. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a história do Brasil, mais especificamente sobre a independência do Brasil. Você sabe o que aconteceu no dia 22 de abril de 1500? Não? Então vem comigo que eu vou contar um pouquinho para vocês. No dia 22 de abril de 1500 ocorreu o descobrimento do Brasil. Neste dia, os portugueses chegaram ao Brasil e simplesmente ficaram por aqui. O Brasil era considerado uma colônia de Portugal. Ser uma colônia significa que o país colonizador é quem manda em tudo. No nosso caso, Portugal mandava em tudo aqui no Brasil. Dom João VI era o rei de Portugal. E apesar de morar em Portugal com a sua família, ele também era responsável pelo Brasil. Tudo andava tranquilo, até que a França resolveu invadir Portugal. E o rei de Portugal, Dom João VI, com medo de ser capturado pelo exército francês, resolveu fugir para o Brasil, juntamente com a sua família. Falando em família, você sabe quem é o filho de Dom João VI? Nada mais, nada menos que Dom Pedro I, que mais tarde veio a proclamar a independência do Brasil. Mas vamos voltar um pouquinho e continuar a nossa história. Quando a família do rei veio para o Brasil, Pedro tinha apenas 9 anos. Então ele cresceu aqui no Brasil, o coração dele era mais brasileiro do que português. Ele amava o Brasil e disse que os brasileiros também gostavam muito dele. A família real portuguesa morou por muitos anos no Palácio de São Cristóvão, hoje conhecido como Museu Nacional, lá na cidade do Rio de Janeiro. Mas o povo de Portugal não estava gostando nada dessa história do rei de Portugal morar aqui no Brasil e ordenaram que ele voltasse imediatamente a Portugal. Assim, em 1821, o rei Dom João VI retornou a Portugal, mas deixou aqui no Brasil o seu filho, Dom Pedro I, e o nomeou como príncipe regente do Brasil. Tudo ia muito bem, até que Dom Pedro recebeu uma carta em que a coroa portuguesa ordenava que ele voltasse a Portugal. E nessa carta também ele mencionava a intenção de tornar o Brasil uma colônia novamente. E o Brasil não queria ser uma colônia. E os brasileiros também não queriam que Dom Pedro fosse embora. Eles queriam que Dom Pedro ficasse aqui no Brasil. No dia 9 de janeiro de 1822, movido pelas manifestações do povo brasileiro, Dom Pedro I disse: "Se é para o bem de todos e felicidade da nação, diga ao povo que fico." E esse dia ficou conhecido como o Dia do Fico. Mas essa decisão deixou o rei de Portugal, Dom João VI, muito irritado. Ele ficou muito bravo mesmo e mandou uma segunda carta para o Brasil. E nessa outra carta, ele dizia a Dom Pedro que ele não era mais o príncipe regente do Brasil, e com isso, o Brasil automaticamente se tornaria colônia de Portugal. Dom Pedro não queria que isso acontecesse. Então ele tomou uma decisão muito importante. E no dia 7 de setembro de 1822, montado em seu cavalo, às margens do rio Ipiranga, ele ergueu a sua espada e disse: "Independência ou morte!" Os brasileiros ficaram muito felizes por, enfim, o Brasil estar separado de Portugal. E você deve estar se perguntando, se o Brasil não era mais uma colônia, se o Brasil não era mais um império, o que o Brasil era então? Após a independência do Brasil, o Brasil passou a ser um império. E adivinha quem foi o primeiro imperador do Brasil? Se você falou Dom Pedro I, você acertou. E aí começa o Brasil Império. Mas essa é uma outra história. Beijinhos, crianças! Espero que vocês tenham gostado de aprender um pouquinho da história da independência do nosso Brasil. Bye, bye!